galera. Pô, vou querer ver. Pô, vou querer ver. Aí fudeu. Não, aí me fudeu. Grand Chase, a saga de um clássico Aí vai me fuder. Não, vou ver ele que em breve. marcou gerações de pessoas. Tira o fone e deixa nós ver, não. Não é aí uma pelo democracia. Brasil. E por que não dizer pelo mundo também, né? Tudo começou lá Grand Chase, em toma. 2003, quando uma empresa sul-coreana aí chamada KOG Studios lançou Maldito um jogo game. que ia mudar a vida de muita gente. Esse era o famigerado Grand Chase, um RPG online com visual de anime, Joguei lutas muito. bem frenéticas em 2D, e cara, ele tinha muito carisma, então ele pegou o amor de muita gente. E o jogo simplesmente Meu irmão, isso aí rodava até em bosta. O Gumball também sumiu, né? Isso aqui rodava até na bunda. Isso aqui rodava qualquer merda. Então ele foi chegando aí pra outros países com muita calma, incluindo o Brasil, onde ele também virou uma febre total e todo mundo queria jogar o Grand Chase. Todo mundo, até minha mãe. Época, você também já deve ter Minha avó morreu jogando. conhecido várias pessoas que adoraram esse jogo. É. Todo mundo no Grand Chase. Ouvi isso, mano. A proposta do Grand Chase ela era bem ousada para sua época, misturava vários elementos aí de plataforma com ação em tempo real, mas com gráficos em estilo anime, totalmente em 2D, e era muito interessante e muito marcante, cara. Enquanto outros jogos focavam em gráficos mais realistas, mecânicas mais complexas aí de MMORPG, o Grand Chase ele apostava na simplicidade visual e na mecânica viciante que ele tinha. E cara, meu irmão, bichinho, e pra eu subir de classe? 300 fragmentos. De cada mapa era um. Com sorte 2. Com culpa lua 3. Eu já vi cair 3 já. Moleque, tu tinha que jogar no mínimo 150 vezes. Uma porra do mesmo mapa. Pra subir pra segunda classe. Vai tomar no cu, piranha. isso deu muito certo. Então ele foi basicamente o pioneiro Moleque, em tá trazer maluco. um sistema de personagens Era fixos. difícil pra... Tinha seu próprio nome, sua própria história, suas próprias habilidades muito únicas. Tudo pra não e pagar, diferente mano. de outros Tudo para não pagar, mas também cheio de hack também, MMOs foda-se. tradicionais que você criava o personagem Prédio, do foda-se. zero, ele já tinha tudo. Você só simplesmente tinha que escolher e se deliciar com todo o universo que aquele personagem tinha. Enchi de hack mesmo, esse aí enchi de hack mesmo, depois. Diretas aí de vários nomes fortes. Moleque, eu lembro que depois os hacks foi banido e eu tinha hack de ganhar dinheiro. Pô, meu dinheiro tava todo lá. Aí nunca mais não pegava os bots, os hacks nunca mais usava. Mas eu usava autokill, porra toda. Tá maluco? 300 fragmentos, vai tomar no cu, rapaz. Tem a vida de vocês não, rapaz. Cultura nerd aí dos anos 2000, né? Como Dungeons and Dragons, Web Final Cheat. Fantasy, Maple Story, King of Fighters. Final Cara, Fantasy ele tinha simplesmente muita, e ainda tem, muita referência. Tem muita coisa Usava que o trainer hoje você joga, e você usava Memory Trainer, porra assim. Você ainda pensa, nossa, Vai levar tinha ali. essa referência e eu nunca reparei. No seu universo e a sua história tinha um forte impacto aí de Senhor dos Anéis, Chrono Trigger, Record of Lodoss War, e a parte da história com elementos mitológicos lembram muito aí God of E aí, War, Guto? Castlevania, enquanto o estilo visual e narrativo do jogo Pô, Sig tem Heart forte eu já inspiração tava aí parando de jogar animes já. como Slayer, Magic Knight, Saint Seiya, cara, é muita referência que tem dentro de um jogo só. Inclusive, O último que eu vi foi jogando filme mesmo, foi o Ronan. Minto, eu saí quando a Amy saiu. O Ronan entrou. Aí eu parei de jogar, depois tinha Sig Heart, uma mulher com olho de cada cor. Mas eu comecei a jogar quando eu tinha o Les. Quando entrou o Les, eu joguei. eu sempre achei que tivesse uma influência Muito foda o Mega Les, o Man, mas design eu não dele, encontrei nada muito sobre foda. isso. Até mesmo a presença de alguns mascotes tem referência direta de Digimon e Pokémon, complementando aí a mistura de referências da cultura nerd daquela época presente no Grand Chase. Isso fez com que a galera criasse um apego emocional enorme nos personagens que tinham no jogo. Muita gente tinha seu main favorito aí, sua classe favorita, mascote Pô, favorito. aí a Armin era foda, a maguinha, mano. Pô, a maguinha era muito foda. Água e terra, E não trocava por nada nesse mundo. Além disso, cara, ele era um jogo leve, ele rodava em praticamente qualquer computador dispositivo da época, né? E ele podia ser jogado com teclas simples, era um teclado simples que você tinha que ter pra conseguir ZX. fazer os comandos. E cara, isso facilitava demais pra muita gente. Inclusive, em lan houses foram os berços de verdadeiros centros de treinamento PVP e co-op da época. Todo mundo se juntava pra jogar aquele PVPzinho dos cria. Dá um salve, Guto. Isso aí, moleque. Jogando Feio. pacotinho. Olha Aí, a pacotinho. câmera! Pô, Puma, dá uma olhada aqui. Tudo bem, moleque? Jogando Grand Chase. Isso aqui é a Xuxa da Lã. E aí, Ah, dá um salve aqui, ó. Olha pra câmera, ô panda. Vou zoar não, pô. Então o Grand Chase ele se É mole. destacou por ter um combate simples, que eram basicamente setinhas ali, mais o comando de ataque, que era o Z e o X, né? Vários personagens diferentes, histórias muito envolventes pra quem gostava de ler as histórias, né? E modos de jogo variados. Pra quem gostava tinha o PvE, que era jogar contra o computador, tinha o PvP, que era jogar contra outros players, outros jogadores, além de eventos e a porra dos castelos lá do Gaikos, que é do dado. Pá! Caseage.
Ah, não. mais coisa que tinha no Grand Chase. Era tipo um beat'em up com elementos de RPG e a galera simplesmente amava esses jogos. Amou por muito tempo. O crescimento e a febre foram absurdos Casear de no Brasil. TV. Quando o jogo chegou no Brasil em 2006, publicado aí pela Level Bem Up, dublado, que né? todo mundo conhece, né? O jogo foi um verdadeiro sucesso, cara. E em pouquíssimo tempo o Grand Chase virou o assunto na rodinha da escola, nas lan houses, nos fóruns de Vinha games, dubladinho. Eu não no peguei. Facebook, e todo mundo só falava disso. E inclusive, só pra você ter uma ideia, o servidor brasileiro chegou a bater 39 mil simultâneos em um único dia, cara. O que pode parecer nada hoje em dia, mas foi um recorte absoluto pra sua época. Cara, isso foi muito marcante. O sucesso dele foi tão grande que o Brasil virou o maior público de Grand Chase do mundo inteiro. Meu Você tem Deus! noção que é isso? E não era só pela quantidade de pessoas. Cara, a paixão era muito única. A comunidade brasileira, ela era tão ativa, criativa e engajada que influenciou diretamente até no desenvolvimento do próprio jogo. Meu um exemplo Deus! muito clássico disso é a personagem Lin. Pra quem não conhece, um personagem do Grand Chase criado com base de sugestão de fãs da galera BR no COG. Cara, a COG realmente ouviu o público brasileiro e incorporou várias ideias ao design e à lore do Nunca foram vi. propostas pela gente, o público brasileiro. Então não era só mais um servidor. O Brasil era praticamente um coprodutor informal de movimento Mó do moral, Grand Chase, da COG. E a movimentação era muito constante. Cara, a gente se reunia pra fazer missões em grupo, farmar item raro, liberar personagem novo, pegar a classe lendária, disputar o PVP frenético que tinha no jogo, no Coliseu, ou até mesmo socializar nas salas aí com a galera. E nessa época existiam guilds gigantes que se organizavam em eventos próprios, sorteios, batalhas em... Cara, era Muito quase uma foda, segunda muito vida foda, digital muito pra foda. muita gente. E a Muito cada pico. novo personagem era um evento à parte. Cara, a galera fazia contagem regressiva, debatia teorias sobre a história e corria atrás de quests pra liberar o personagem de forma frenética. Todo mundo se unia pra isso. E quando surgia um update, o hype era instantâneo. Cara, era vídeo no YouTube, tutoriais, clipes, PVP, fanarts, tudo viralizava na internet. A internet era um berço pra muita coisa e foi um berço pro Grand Chase. E Berço. teve também um fenômeno muito curioso e bem BR, que foram as revistas de código em cash. Em bancas de jornal, nas americanas, você encontrava revistas sobre Grand Chase e elas vinham com códigos exclusivos pra você resgatar moedas no jogo. Cara, isso era Moeda. incrível. Isso surgiu como uma forma alternativa de monetização e também pra alcançar quem não tinha cartão de crédito ou fácil acesso pra comprar online. E cara, nessa época era impensável você pedir um cartão pra sua mãe e falar: mãe, deixa eu botar esse cartão nesse joguinho online. Não existia isso. Então foi uma solução genial da Level Up pro público brasileiro. E cara, isso virou um fenômeno. As edições esgotavam muito rápido, muita gente comprava só pelo código e além disso, ajudava a espalhar ainda mais a marca do jogo. Tinham tutoriais, fanarts, dicas Você tinha moeda no rabo? Que isso, pai? Piraram o cu dos outros. Cara, quem jogava rabo era o Nargas, mano. Nargas se amarrava. impressas, tudo dentro da mesma revista. Não foi dessa época, não. E não foi só no Brasil, tá? Mais de 20 milhões de contas foram criadas ao redor do mundo no Grand Chase. E existiram vários países com servidores próprios, como Filipinas, Tailândia, Indonésia e a Coreia do Sul também tinham as comunidades bem fortes lá mesmo. Mas eu posso afirmar com muito orgulho que nenhum teve o nível de desenvolvimento e influência que o Brasil teve nesse jogo. A febre foi tanta, cara, por muito tempo, que parecia que todo mundo jogava Grand Chase, ou pelo menos já conhecia alguém que jogou, ou jogou por um tempo. Pô, era uma febre assim, galera? Não lembro. Pô, quando eu comecei a jogar isso aí, já tava começando a ficar dentro de casa, já não tava saindo muito, não. Então foi Era? uma época de ouro pros fãs de MMORPG. Eu jogava O mais Grand Chase online. era Na mais escola, do que meus só um amigos jogo, jogavam, ele era não. um ponto de encontro, um estilo Serial, de tô vida ligado. e um marco cultural gamer Não, BB brasileiro Tank não. dos anos 2000. E nesse momento, o Grand Chase ele só crescia, só se expandia. O jogo ele começou a ter clássicas como Alice, Slide, Army, e depois foi ganhando vários Cara, chiclete, mano. novos, marcantes. Não lembro, não. O Ronan, o Ryan, o Jin, o Sighart, a Mary, o Jill, o Zero, a Ray e muitos outros Meu Deus. personagens que são muito marcantes e únicos. E cada um com uma pegada diferente, poderes muito únicos e o famoso despertar que deixava o personagem muito forte. E em 2013 o jogo já contava com mais de 20 personagens Meu, jogáveis. daí, pô, o pessoal jogava ainda.
todos com múltiplas classes que desbloqueavam aí estilos de jogo bem diferentes pro personagem, e cara, era muito divertido. A evolução do conteúdo sempre foi muito constante. Em 2008, por exemplo, a adição do sistema à terceira classe do personagem principal deu um novo gás pro PVP e pro PVE, cara, criando aí mais possibilidades, mais combos, estratégias. Então, cara, foi muito marcante essa época. Já em 2010 teve o lançamento das dungeons temáticas de eventos, como a Floresta dos Espíritos, a Cidade dos Mortos. Isso trouxe novos desafios e recompensas limitadas. Aqui eu tinha parado já. Podia conseguir, isso incentivando os jogadores a estarem sempre ativos no servidor. Então você nunca ia ficar entediado. Tinha também modo de duelo, de raid com os amigos, tinham eventos sazonais, o modo tag. Cara, tinha muito. Eu era do Hag, mano. Jogava muito mais Hag. Nesse momento. Em 2011, inclusive, o modo Fecha Live agora, R$100 no Fecha Live. Batalhas em PVP, ao permitir trocar de personagens no meio do combate, isso era maravilhoso, criando lutas aí mais dinâmicas, exigindo mais estratégia ali pra competição ficar mais acirrada, e isso foi incrível. E em paralelo, as raids contra os chefes como Dragon Lord e Kazeage deram um ar de MMORPG Lineage. Trabalho em equipe e comunicação entre outras pessoas do seu time, e além disso a comunidade também crescia com muita força durante essa época. Nos fóruns... Essa aqui era a segunda do LED, né? É o Mercenário, eu acho, né? O Jave? Não, a terceira. É a terceira. Mais tarde, grupos no Facebook. Caralho, a segunda, a terceira segunda. Que era uma base muito sólida de criadores de conteúdo e fãs do Grand Chase. Inclusive, em 2009 a 2010 surgiram campeonatos organizados pela própria Level Up. E por fãs também, com premiações em cash, itens exclusivos, e isso estimulava muito a competitividade e destacava também os jogadores lendários da cena brasileira, cara. E um ponto muito importante são os visuais e as músicas, que sempre foram as músicas não, eu choro. Se botar eu choro. Silverland, Elia, Arquimedia, ficaram gravadas na cabeça de toda uma geração de pessoas que jogou. Terceira H, é verdade. É um jogo que, como eu disse, sempre tinha algo pra ser feito. E além disso, o apego à estética de anime e as histórias dos personagens criavam um laço emocional enorme. Cadê a música? Bota aí. Mas nem tudo são flores, né, cara? Com o tempo, cara, os problemas começaram a aparecer e aos pouquinhos o brilho do Grand Chase ele foi se apagando e ficando cada vez menor. A partir de 2012, os sinais de desgaste começaram a ficar mais visíveis. A COG Studios passou a demorar mais para lançar conteúdo novo, os eventos começaram a se repetir com frequência e era muito comum ver jogadores comentando que o jogo estava sempre parado no tempo, sem grandes novidades e grandes atualizações que fariam a diferença no Grand Chase. Mas você acha que a Level Up tá ligando mais para o que os players querem saber o que eles vão ganhar? Por dinheiro, isso é fato. Lá quer dinheiro, não quer mais porra nenhuma. Ih, ó. O Castanheiro. Aí por 2 semanas quase, full L na loja, você acha certo? Mas daí é um doce pra tipo assim, toma um doce criança pra calar em a boca, entendeu? Como se a gente fosse comprado. E a comunidade sentia muita falta da mesma atenção que recebia nos anos anteriores. Nos fóruns como o Grand Chase History e os grupos de Orkut e Facebook, as reclamações só aumentavam. A falta da comunicação clara da COG, as atualizações com bugs frequentes, as decisões que não pareciam considerar o feedback dos jogadores, inclusive aqui do Brasil, isso eram pontos que irritavam muito a galera, e o fato de não existir um servidor de testes também era irritante. Ou seja, todas as atualizações do jogo eram lançadas diretamente nos servidores principais, e quem sofria com os bugs eram os jogadores. Meu amigo, o jogo já tinha o quê? O jogo tinha 10 anos, já chega, mano. Chega, que isso, cara? Gente, pelo amor de Deus, 10 anos, chega. Não adianta, ninguém quer mais não. Ninguém quer não. Porque não tinha um servidor de testes, isso era impensável, tinha que ter. Muitos updates quebravam o balanceamento aí dos personagens ou causavam travamentos sérios no jogo, desconnect e vários bugs que aconteciam durante a gameplay. E outro problema muito sério que começou a pegar pesado, principalmente aqui no Brasil, foi o sistema da monetização. Pois é, esse é um problema que os brasileiros vivem comentando até hoje, inclusive, né? Que é a questão do peso da moeda estrangeira ser mais forte que o peso da brasileira, né? E a conversão não parece justa pra gente. E na época isso foi muito importante, porque no Grand Chase itens importantes como visuais, classes e até mesmo recursos de progressão eram vendidos por preços altos demais pra época, especialmente considerando o valor do real frente ao dólar, que não era muito, tá? Hoje em dia ele tá bem pior, inclusive. Então por volta de 2013, ele existe ainda? 2013, a diferença entre quem gastava muito e quem jogava de forma gratuita começou a ficar muito grande, era muito gritante essa diferença. E isso acabou gerando um sentimento de pay to win. Isso foi afastando aí muitos jogadores que eram muito viciados no jogo e fãs do jogo, né? E eram players muito engajados, mas decidiram que não valia a pena investir o tempo no Grand Chase. Então as críticas eram constantes. Parecia que a empresa estava mais preocupada com monetizar o que restava do público fiel do que manter o jogo vivo de verdade. Então a falta de inovação
inovação combinada aí com uma relação ruim com a comunidade, além de decisões aí comerciais questionáveis da empresa COG, começou a derrubar a base de jogadores de forma gradual, só que muito significativa. Foi então que entre 2014 e 2015 muitos servidores internacionais começaram a fechar, incluindo o da Filipinas e o da América Latina. E cara, essa foi a bomba que representou o fim de uma era. Em 2015 veio a notícia que ninguém queria acreditar: o Grand Chase ia acabar. Ué. No dia 27 de fevereiro de 2015, a COG Studios anunciou oficialmente o encerramento do jogo no mundo inteiro. Dá não, mano. Não aguenta mais, ninguém aguenta mais não. O encerramento do Grand Chase no Brasil. Além dessa decisão de não desenvolver mais conteúdos pro jogo, a COG conversou com a gente que eles querem encerrar o serviço do Grand Chase aqui no Brasil. E a justificativa da COG foi muito clara. Eles iam focar seus recursos em novos projetos, como o Elsword, que eu detesto até hoje. E ele já vinha sendo promovido desde 2011, ele já existia, só que ele ia ser oficialmente o sucessor espiritual do Grand Chase. Isso causou, obviamente, a revolta na maior parte da comunidade, que via o Elsword como inferior em termos de carisma. Nego forçou esse Elsword aí, né? Nego nunca pulou nesse aí. E a conexão emocional Nego nunca foi com o nessa. público simplesmente não dava pra trocar um pelo outro. E no Brasil, cara, o servidor ele foi encerrado no dia 15 de abril de 2015, marcando o fim de uma era pra uma legião de era bom. que amavam o Grand Chase. E além disso, cara, em março houve uma série de eventos especiais de despedida, organizados pela própria Level Up pra tentar dar um encerramento digno pra esse jogo. Long Love the Chase, caraca Tanta aí. gente. E eu lembro que muita gente logou nessa época. Rolaram vários eventos de login, bônus de experiência, venda de itens clássicos e até mesmo missões nostálgicas liberadas, todas pra você curtir os últimos momentos do Grand Chase como um servidor oficial. E a comoção da galera foi gigantesca, cara. Redes sociais ficaram cheias de homenagens, vídeos, prints antigos e desabafos Coisa mais linda, sobre gente. como o Grand Chase mudou a vida das pessoas. Isso porque muita gente cresceu junto com o jogo e viu a notícia como o fim de uma fase, era uma era da vida que acabava. Inclusive, cara, teve até uma petição online com mais de 30 mil assinaturas tentando impedir o fechamento do... Você me mata, você acaba comigo. Pela campanha Long Live the Chase, que vocês iniciaram no começo agora de 2015. Uma campanha que deixou todo mundo aqui no Level Up muito sensibilizado. É incrível a proporção que a campanha vem tomando. Eu tava falando com o Tomo que merda. também viu a campanha. A COG também tá acompanhando essa campanha. Mas não adiantou muito, né? A COG ela já tava decidida e não tinha mais o que fazer em Não tem doutor que dá jeito, moça. relação a isso, né? A Level Up, inclusive, tentou chegar a manter o servidor brasileiro vivo de forma independente, negociando com a própria COG uma possível continuidade, fazendo com que ficasse nas mãos da Level Up. Quando eles vieram com essa notícia, a primeira coisa que a gente pensou foi: vamos comprar o Grand Chase e desenvolver ele no Brasil. Então a gente fez essa proposta, na verdade foi uma oferta para que eles passassem os direitos pra gente e a gente continuasse com o desenvolvimento do jogo aqui, com uma equipe aqui. Mas pra eles foi totalmente olha a música. Não tem como eles se desfazerem do Grand Chase, muito menos passar esse filho deles pra outra empresa. Olha, então morre, então deixa morrer. E ela não liberou os direitos Tristeza, nem os mano. códigos do jogo. Isso inviabilizava qualquer tentativa Mano, os caras foram pão duro, da mano. comunidade oficial em tentar manter o jogo vivo, né? Então, Desgraçado, o encerramento, mano. ele foi definitivo e sem volta. Eu não cheguei a jogar o Elsword, não, era muito ruim. Eu joguei aquele Lug, a Lug era bom. Porra. E assim, cara, com muita tristeza e muita nostalgia das pessoas, os servidores eles foram desligados e foi como se uma Não tem luz se doutor que dá apagasse jeito. na história dos MMOs RPGs dos anos 2000. Grande O Grand caseca. Chase nunca foi só um jogo. Ele era lembrança, ele Era uma amizade, imundice. Era uma doença. Um transtorno. era comunidade, era aquele momento que parecia que nada poderia ser substituído, mas infelizmente não tem volta. Mano, era só uma bonequinha de desenho batendo nos outros. Bom pra c... tá bom. Mas depois do encerramento dos servidores oficiais em 2015, a COG ela não abandonou completamente a marca Grand Chase, a história Grand Chase. Ainda Pô, esse bicho aí, Paragon, para Mini, para... Pô, esse bicho aqui era pica. tem um público nostálgico Fragmento enorme, de- com uma base de fãs muito fiéis. E a empresa, que não é boba nem nada, vendo isso, tentou investir em Isso era alguns jogos chato. sucessores no mercado de mobile. Isso, infelizmente, sem Ah, repetir o sucesso teve o Grand Chase do celular, né? que tinha o jogo original. A primeira tentativa foi o Grand Chase M, lançado É ali em verdade. junho de 2015 para Android e para iOS. O jogo ele apresentava um RPG por turnos, com gráficos Não, inspirados isso aí não dá, não. em 2.5D, Aí um dá, visual clássico, mas com foco em jogabilidade automática e progressão Aí dá, não. Isso aqui dá, não.
gacha. Pois é, cara, por gacha. E apesar da recepção ter sido meio morna entre os veteranos aí do Grand Chase, o lançamento ele chegou a ter um pico impressionante. Foram mais de 2 milhões de downloads apenas na primeira semana em que o Grand Chase M foi lançado. Só que, no entanto, cara, o engajamento ele caiu muito rápido. Muitos jogadores criticavam a repetição excessiva, a falta de profundidade. Isso aqui é jogo de traficante, cara. Jogo de bandido. É tomar no cu, mano. Distanciamento da jogabilidade do Grand Chase original, que não tinha nada a ver um jogo com o outro. Então o negócio acabou tão Tomar no rápido cu, quanto mano. Jogo começou. de bandido, isso aqui. Foi oficialmente encerrado Isso aqui o cara tá te roubando. em abril de 2018. Oh. Mas já em abril de 2018, a COG lançou outro Grand Chase, que era o Grand Chase Dimensional Chaser. E lá Esse vamos aí, nós com mais Esse eu conheci, que uma era... franquia pra tentar farmar dessa história aí. Cara, não tinha um que parecia Diablo? Dessa vez o projeto foi desenvolvido em parceria com a empresa sul-coreana COG Ah, e foi a esse que eu Nexon vi, pro foi esse, mercado é. global. Essa versão era mais próxima de um RPG tático em tempo real, Bolado. gráficos em 3D, uma narrativa que tentava continuar a história do universo original, conexão entre o Grand Chase clássico e esse Grand Chase Dimensional Chaser. Muito aí, olha alguns isso, cara. personagens Dá não, clássicos, mano. eles estavam de volta Olha como a isso, Alice, a Lyre, a Army, e agora com visuais renovados, né, mais atuais aí. E o jogo chegou Olha a ter isso, uma cara. base de fãs sólida, só que 49 milhões. Não, meu celular nem aguenta isso aqui, cara. 49 milhões. mesmo o jogo tendo uma base sólida de E conteúdo olha isso, e cara. suporte regular, muitos fãs não conseguiram se conectar com essa nova proposta. Não era a mesma coisa. Pode ser um pouco de chatice da comunidade? Talvez, mas não dá pra tampar o sol com a peneira, né? Era um jogo diferente e as mesmas características. E a ausência South de um Park é sistema maneiro, eu de tinha um dungeons save aqui. tradicionais em plataforma 2D, o excesso de elementos de monetização e a mudança radical de jogabilidade acabaram afastando o público mais nostálgico. Então só ficou o público novo. O Final que se Fantasy é pica, mano. Eu quero voltar a jogar. encantou com aquele jogo como sendo algo completamente novo. E mesmo com campanhas de marketing e eventos Muito caro. globais, o Dimensional Chaser ele nunca atingiu o mesmo impacto cultural que o Grand Chase clássico tinha em seus milhões de jogadores, cara. Não era a mesma coisa. Ambos os jogos eles tiveram seus méritos, conquistaram um público próprio, mas no fim das contas nenhum deles conseguiu capturar a verdadeira essência do jogo original, que foi o Grand Chase pra gente nos anos 2000. E o feeling de jogar com os amigos, fazer combos em dungeons, disputar PVP raiz e viver aquele universo Raiz, né? Ô, toquei Siririca pro leste. Ainda sou raiz. como parte de uma rotina diária, foram tentativas válidas, mas que não conseguiram preencher o vazio deixado pelo O encerramento vazio de Grand 2015. Chase. Aí. E se você tá gostando do conteúdo até aqui, cara, considere me deixar seu like. Vou Isso deixar. é muito importante aí pro nosso canal, que ainda é muito pequeno e precisa de todo o apoio possível de vocês, Brasante, da não nossa anda. comunidade, pra ajudar a engajar esse vídeo, tranquilo? Por que não, né? Em 2021 veio a grande surpresa, mais especificamente no dia 28 de julho, quando a COG anunciou o retorno oficial do Grand Chase, sobre um novo nome, né, que era o Grand Chase Classic, agora disponível na plataforma Steam. Esse é um anúncio que ninguém tava esperando, pegou todo mundo de surpresa e foi recebido com um misto aí de empolgação, mais um pouco de desconfiança, mas a proposta ali era muito clara. A ideia era trazer de volta a experiência do Grand Chase original, os mesmos gráficos em 2D, a Dá não. Eu cheguei a jogar um pouquinho. jogabilidade clássica, o foco na Dá não, nostalgia, mano. nas Isso aqui é histórias, loucura, nos mano. personagens. Aí, cara que voltou. Pô, tem gente que deu dinheiro isso aqui, cara. Pô, dá não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Deixa morrer, mano. E o jeito que isso aqui é estruturado, não dá mais hoje em dia, não, mano. Tudo tava ali basicamente da mesma Dá forma não. que parou. E o hype, cara, ele foi enorme, principalmente no Brasil. Eu lembro. Onde o jogo já mantinha uma legião de fãs sedentos pro reviver esses velhos tempos do Grand Chase. E novamente mano. repetimos o mesmo feito. A comunidade brasileira chegou a ser a mais ativa no relançamento. De Com novo, grupos no mano, olha isso. Discord, lives no YouTube, na Vagabundo, miserável. Twitch, redes sociais fervendo de expectativa, todo mundo falando da volta do Grand Chase, da volta da expectativa que tinha em reviver os anos 2000. O relançamento começou com apenas 4 personagens Porra. jogáveis, o que me deixou um pouco triste na realidade. Era a Alice, a Lyre, a Army e o Les. Sei Eu que me inclusive cheguei a criar o Les porque foi o que eu mais me identifiquei na época que eu jogava, que não era 2003, eu já jogava lá pra 2007, 2008, né? E a COG prometeu liberar os demais personagens de forma gradual, respeitando aí a linha do tempo do jogo clássico, o que pra algumas pessoas foi uma coisa muito boa e pra outras foi uma coisa horrível, porque não tinha o personagem que eles estavam habituados, Pô, que olha eles já isso, eram cara. main. Muitas pessoas acharam que o jogo ele começaria de onde parou lá em 2015, mas não foi assim, tá? Mas a jogabilidade era fiel ao original, com o mesmo sistema de missões, o mesmo PVP, progressão de Horrível, classes mano. Dá não, e mano. até mesmo os menus antigos, tudo aquilo foi mantido pra garantir a nostalgia que era o Grand Chase. E no início, cara, o jogo Pô, ele mas pior teve que é- um cara, é boom gostosinho, mano. expressivo pra caramba. Ele é gostosinho, Mais mano. de 50 mil jogadores simultâneos nos primeiros dias isso, de mano. Grand Chase. Isso colocou o Grand Chase Classic entre os jogos mais jogados da Steam no seu relançamento, cara. Caralho, brasileiro é foda, né, mano?
Porém, entretanto, todavia, com o passar dos meses aí, o número de jogadores ativos ele foi caindo gradualmente de novo. Isso porque a história se repetia. A falta de conteúdo novo, o ritmo lento das atualizações e os problemas antigos ainda estavam presentes, eles não foram corrigidos, como a ausência do balanceamento, otimizações modernas não estavam ali. Isso foi desanimando, obviamente, parte que lançaram o mesmo jogo, esperando que seria a mesma coisa que antigamente, só que de maneira mais otimizada, respeitando ali tudo que não tinha na época. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, então parte do público infelizmente demandou para outros jogos. Eu acredito inclusive que não foi só porque o Grand Chase ele não tinha as correções necessárias, mas eu acredito que hoje em dia existe muita disputa de RPG, então é óbvio que o Grand Chase, que é uma coisa que ficou no passado, mano, não dá, ia pegar cara. tantas pessoas. Cara, nostalgia é bom, mas ela é temporária, cara. Eu amo Ragman, eu amo Ragnarok. Vamos jogar Ragnarok, mas eu não posso baixar um servidor agora e jogar. Eu vou matar, pô. Vou matar o sentimento, pô. Várias vezes eu já baixei, já joguei pra cá, mano. Eu tava matando o amor que eu tinha pelo jogo. Era melhor nem ter jogado. Porra, mano. Mas foi bom ter jogado, sim. Novo como pegou antigamente. E atualmente, em 2025, o Grand Chase Classic ele ainda continua muito ativo, mas com uma base de jogadores bem mais modesta comparado ao seu relançamento. Na Steam, o jogo soma cerca de 24 mil avaliações, sendo que as primeiras foram predominantemente mistas ou negativas, a galera apontando problemas como conexão, a falta de atualizações e a pouca inovação dentro do jogo. No entanto, cara, as análises mais recentes são extremamente positivas, reconhecendo aí o esforço da COG em estabilizar o jogo e escutar a comunidade. E a comunidade ativa hoje em dia ela permanece fiel e hoje é composta principalmente de fãs de longa data que seguem jogando por pura paixão e nostalgia. Inclusive eu me incluo como um deles, eu sigo jogando esse jogo até os dias de hoje e sinceramente hoje em dia ele está tão bom, se não mais, do que era antigamente. E apesar de não ter voltado com o mesmo impacto de antes, o Grand Chase Classic representa uma segunda chance para reviver a mágica dos MMORPGs e manter viva uma memória afetiva que marcou gerações pra caramba. As atualizações obviamente foram mais constantes antigamente, praticamente mensais, trazendo personagens novos, dungeons, eventos, rework dos sistemas antigos e várias coisas novas foram acontecendo. Então é óbvio que essa era foi uma marca muito forte pro envolvimento da empresa com a comunidade. Mas agora em 2025 o cenário é bem mais modesto. O Grand Chase Classic ele continua sendo ativo na Steam, tem atualizações esporádicas e eventos focados principalmente no conteúdo nostálgico. A base de jogadores também diminuiu bastante. Cara, se estima que atualmente tem entre 2.000 a 5.000 jogadores ativos diariamente, um número consideravelmente baixo, só que por um jogo retrô ele é muito bom, só que obviamente isso é muito abaixo do passado. As atualizações elas existem e continuam acontecendo, mas em um ritmo muito mais lento e geralmente envolvendo conteúdos já conhecidos. Tiro já, dá não, mano. Nostálgica dublagem, ó. Dubladores famosos deram voz aos personagens. Vegeta. Na minha visão, sempre foi um dos pontos altos da é isso mesmo, com vozes aí muito conhecidas da comunidade Ele brasileira. Olá, eu me chamo Fábio Lucindo. Eu sou o Jin, dos Cavaleiros de Prata. Onda Energética! Dragão Celeste! Espírito Indomável! Fúria da Lotus! Fim dos Dias! E aí, galera, tudo bem? Eu sou Alfredo Rolo. Cortar! Impacto Cortante! Lâmina afiada! Minas Mortais! Golpe Fulminante! Ataque duplo! Ataque final! Fúria Fatal! Bom, meu nome é Ulisses Bezerra e eu faço o Riot. Somente os fortes podem proteger a floresta. Você consegue me derrotar? Este lugar, onde você morreu. Agora você reconhece a força dos druidas? Eu sinto falta da floresta. Oi, eu sou a Samira Fernandes, faço um dos personagens principais do grande jogo Elesis. Ninguém é páreo pra mim. Tem tempo lutando contra você. Posso começar a lutar? Vento cortante! Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda Bulara. Já acabou? Que isso? Sou bem mais forte. Que isso? Bola de fogo! Que isso? Água e terra, me deem força! Quero já! Além de outros dubladores muito famosos aí. A dublagem fazia a gente sentir que tava jogando em um anime ao vivo, cara. Com frases marcantes e que outras viraram até memes. As vozes ficaram marcadas na cabeça de uma geração inteira, isso que me cara. pegava. Muito bom, cara. Nostalgia boa o Grand Chasezinho, cara. A volta do Grand Chase Classic em 2021 foi como abrir um baú de memórias. Baú de merda. Funcionava como antes, mas só de estar lá de novo já bate aquela emoção no coraçãozinho. Porra, era mó febre, carinho que a gente sente por ele. Mesmo. E mesmo hoje, em 2025, ele não tem mais os mesmos números ou o mesmo destaque, mas o legado ele continua vivo. Eu continuo jogando e eu acho o jogo simplesmente incrível. E a comunidade ainda resiste, cria muito conteúdo, compartilha memes e mantém a chama acesa. E no fim das contas, cara, o Grand Chase ele nunca foi só um jogo de lutinha 2D. Ele foi parte da infância e adolescência de muita gente e continua sendo parte de muitas pessoas que começaram a jogar vou te falar, dá não, mano. em 2025. Então, galera, dá não, galera. Aí, joga não, mano. Pô,
Pô, mano, que isso? Você tá enfiando tua cara, tu tá enfiando tua vida, mano. Tá maluco. É bom pra te conhecer aqui, ver o vídeo e tal. Porra, não joga isso não. Não joga essa porra não, mano. Arruma merda pra cabeça. Cai igual o Hag, mano. Pelo amor de Deus. Porra, Dedu. O Dedu era pica também, mano. Pegado 300 fragmentos pra segunda classe.